Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje analisaremos uma obra do Paz II, Impressão Nascer do Sol, do artista francês Claude Monet. Vamos juntos até o fim dessa análise porque eu tenho certeza que ela vai fazer diferença na sua preparação para as provas do Paz. Vamos lá? Para a gente iniciar essa análise, temos aqui uma fotografia do Monet e algumas informações também de sua biografia. É muito interessante a gente sempre pensar a biografia do artista e analisar também essa biografia, porque ela vai trazer algumas informações relevantes na análise da obra. Muitas vezes, o contexto histórico, o contexto de onde a obra foi feita, vai ter sim alguma influência no trabalho proposto. Então, aqui para a gente já iniciar, sabemos que o Monet nasceu em Paris, na França, lá no dia 14 de novembro de 1840, e ele era filho de um comerciante pequeno. Quando ele tinha 5 anos, ele se mudou de Paris, só foi voltar depois de um tempo, e ele sempre quis ser pintor, desde muito novo. Ele tinha incentivo de uma tia que também gostava muito de pintura. Lá com 15 anos de idade, ele já era conhecido na cidade dele, né, na cidade que ele morava, por vender, fazer e vender algumas caricaturas, e ele sempre teve esse interesse também pela luz, pela cor, desde essa época. Então ele gostava muito das gravuras japonesas que ele conseguia acessar. Então a família, reconhecendo esse talento do Monet, incentivou o artista a se matricular na Escola de Belas Artes para poder estudar arte mais a fundo. Só que ele se recusou. Ele preferia muito mais ficar ali nos meios intelectuais. Ele gostava de viver ali perto dessas pessoas, né, dessa efervescência cultural que tinha na época, muito mais do que ingressar no meio acadêmico. Aí o Monet teve que servir às forças militares e isso interrompeu um pouco essa vida que ele tinha em Paris. Já depois de ter servido às forças militares, ele volta a Paris e começa a estudar num ateliê muito importante. Nesse ateliê, ele conheceu artistas de muito destaque, como Renoir, enfim, vários artistas. E é interessante a gente ressaltar também que o Monet ele tinha diversos problemas e dificuldades financeiras. Né? Como ele tinha uma vida mais livre, ele não gostava de ficar preso a um lugar só, ele não tinha certa estabilidade, então geralmente ele vivia sempre com alguma dificuldade financeira por aí. No verão de 1869, o Monet, juntamente com o Renoir, eles foram para um balneário, uma pequena cidadezinha perto ali as margens do Rio Sena, lá na França, e eles começaram a produzir algumas telas que foram consideradas aí os primeiros exemplos, digamos assim, do estilo que depois ia ser denominado impressionista. Naquela época ainda não chamava impressionismo. Já em 1874, os artistas se juntaram tentando, né, serem aceitos no salão oficial. Eles foram rejeitados e eles pensaram que eles mesmos poderiam fazer uma exposição mais alternativa. Então, o fotógrafo parisiense Félix Nadar, que era um fotógrafo bem importante, ele organizou essa exposição e o nome da tela Impressão Nascer do Sol, algumas outras traduções dizem Impressão Amanhecer também, tá? É importante ressaltar isso, foi criado pelo pintor e escritor Louis Leroy, ou Louis Leroy, não sei muito bem o francês, por retratar essas impressões de uma cena e não a realidade da cena. Então é importante a gente ressaltar isso. Uma outra coisa que é importante a gente ressaltar, pessoal, também, é o movimento impressionista. Quando a gente analisa essa obra, a gente tem que estar bem por dentro do que foi esse movimento artístico. Então eu vou falar aqui rapidamente, mas o ideal é que você dê uma revisada
sobre o movimento impressionista como um todo, porque essas informações vão fazer bastante diferença na hora de responder os itens lá da prova do passo, beleza? Então, sabemos que o impressionismo ele vigorou ali entre as décadas de 1860 e 1880 e foi um momento assim inaugural mesmo da arte moderna. O impressionismo está dentro das vanguardas modernas, vanguardas europeias, então ele é um movimento de ruptura com toda a arte que era feita até então. Essa obra que a gente está analisando aqui hoje, ela deu nome ao movimento impressionista. A impressão sol nascente, ou impressão nascer do sol, ou impressão amanhecer, ela foi fundamental para que eles cunhassem esse termo e pegassem essa nomenclatura para o movimento artístico que eles estavam fundando. É importante a gente ressaltar que o movimento ele não teve uma escola muito homogênea, digamos assim. Eles não tinham um programa muito bem delimitado. Mas a gente consegue ver que alguns princípios pictóricos existem na pintura dos artistas que faziam parte desse movimento, que são essa questão de suspender os contornos, né, dos claros escuros, né, para poder fazer pinceladas mais fragmentadas, aproveitar essa luminosidade, o uso das cores complementares também, porque a maioria desses trabalhos, principalmente do Monet, eles eram feitos ao ar livre. Então tinha muita influência da luz que estava iluminando aquela paisagem, aquele ambiente no momento da observação do artista. Recomendo sim que façam uma revisão sobre o impressionismo, porque ele é bem interessante, esse movimento, é um movimento de ruptura, como eu disse para vocês, e vai fazer a diferença na hora de analisar a obra do Monet. Mas seguindo aqui, a gente vai ver já a obra do Claude Monet, Impressão Nascer do Sol, de acordo com essa tradução, de 1872. Nessa primeira análise que quando a gente olha pela primeira vez para esse quadro, para essa tela, a gente já é puxado ali para aquele sol alaranjado, porque ele é um ponto de luz muito importante na pintura como um todo e uma cor vibrante, né, uma cor quente, no meio de outras nuances de cores mais frias. Aqui no nosso próximo slide, colocamos algumas informações que são importantes para a análise dessa obra. Esses tópicos aqui foram feitos para orientar melhor essa análise. Então a gente sabe que a pintura ela foi feita com tinta a óleo e que ele utilizou uma tela como suporte. O suporte, pessoal, vai ser sempre onde o artista vai utilizar os recursos para poder fazer a sua obra. Né? Poderia ser uma chapa de madeira, poderia ser uma parede, enfim. Nesse caso, o suporte é uma tela. O título da obra deu origem à escola impressionista, como eu disse para vocês há alguns minutos atrás. A pintura de Monet mostra ali uma inovação, uma ruptura, né, com o academicismo que também vigorava na época, e então por isso ela é tão importante para a história da arte e também inaugurando aí o movimento impressionista. Sempre que a gente falar em estilo pictórico, pictórica, a gente está falando de pintura, tá bom? O observador ele vai ter a sensação de quase sentir a umidade do ar e o calor crescente do sol que surge no horizonte da tela. Isso a gente pode analisar aqui na obra. Ali ficou bem poético esse tópico, mas é mais ou menos isso mesmo. Assim, a gente pode, analisando essa obra, a gente tem vários tipos de sensação. Né? Por isso que essa é uma obra tão queridinha aí do público até hoje. É interessante a gente atentar para algumas características dessa obra, aproveitar que a gente já está aqui com ela na tela novamente, e pensar aí que esse contraste com o reflexo da luz, essas manchas de branco que a gente tem, que foram incluídas na obra aí com a intenção de indicar algumas ondas que estão quebrando
ali nas águas mais lentas do porto. A gente consegue perceber que o porto está aqui nesse segundo plano. A gente tem no primeiro plano aqui essa pequena embarcação, né, com uma pessoa provavelmente com um remo. Tem o reflexo também da luz aqui no próprio rio, né? A gente consegue perceber que ele usava uma técnica que chama impaste, que tem o objetivo de criar ali umas pinceladas mais espessas, digamos assim. Então a gente vai perceber isso aqui na obra também. Toda essa variação, todo esse movimento da água está bem visível aqui nessa obra. Então, para ele dar esse movimento de profundidade e essa sensação de profundidade na água, o Monet ele usava um azul ali, que a gente pode ver aqui, um violeta, que era pintado sobre um rosa, que estava na primeira camada de tinta. E assim como esse laranja, né, que está representando aqui o reflexo do sol na água. Então são cores, em sua maioria aqui, frias, né, e com esses pontos esses pontos mais quentes que dão esse contraste mesmo na obra. Mas a pergunta que todos querem saber, quem está se preparando aí para as provas do PAS 2, é: como essa obra pode cair no PAS 2? Então separei aqui para a gente dar uma olhadinha, alguns tópicos retirados da própria matriz do PAS. Sabemos que o PAS ele é uma prova interdisciplinar que pode cobrar essas questões nas diversas áreas do conhecimento. Então vamos lá. Primeiro, reflexões sobre a existência, o pensamento e o sublime. Nesse caso aqui, pessoal, o sublime ele vem como se fosse uma coisa, que trouxesse uma certa atmosfera de perfeição, sabe? Como se ele pudesse nos causar uma experiência estética perfeita, né? Uma experiência estética muito elevada, muito forte, muito potencializada, digamos assim. Então a gente tem a relação da interferência visual da luz sobre o pigmento e como ele é tratado nas pinturas impressionistas. Aí já é uma parte mais técnica também das artes visuais. Temos aqui, em terceiro lugar, análise de funções trigonométricas, onde é possível identificar a localização exata em que o pintor Monet executou impressão no nascer do sol. Como disse para vocês, por ter um caráter interdisciplinar, essa prova vai buscar sempre trazer para outras áreas do conhecimento todas essas obras que vocês estão estudando. Então pode cair aí com uma análise mais matemática, física, enfim. Análise sobre a relação do conhecimento e do domínio dos materiais, bem como o que eles proporcionaram nas criações de técnicas, desenvolvimento de suportes e outras formas de representação da imagem. A gente sabe que existe toda uma tecnologia que foi sendo desenvolvida com o passar dos anos. Então, como esses artistas utilizavam desses recursos, para poder fazer suas obras, passar ali a sua mensagem e, ao mesmo tempo, utilizar toda essa revolução que acontecia na época nos próprios trabalhos. A gente sabe que a tecnologia ela sempre vem para nos ajudar, mas nem todos os artistas tinham acesso a aos novos tipos de tinta, né? Eu já falei aqui bastante no canal, porque isso é muito importante, uma vez que as tintas óleo, por exemplo, elas tinham muito chumbo, né? Então era uma tinta mais tóxica para quem usava. Isso acabava trazendo problemas de saúde para os pintores. Então, como toda essa tecnologia foi melhorando a vida dos artistas, não só das tintas, né? Como eles foram dominando cada vez mais esses materiais para conseguir fazer trabalhos relevantes. E por fim, itens sobre o movimento impressionista. Aí, volto no que eu falei anteriormente, é necessário sim fazer uma revisão sobre o movimento impressionista para que você possa fazer essa análise da melhor maneira possível. Uma coisa que é importante a gente lembrar e perceber é que a obra, quando a gente está analisando uma obra,
a gente analisa a partir das nossas lentes, do nosso olhar. Então, é muito subjetivo às vezes. Para a prova do PAS, a gente vai deixar um pouco de lado essa subjetividade, porque a prova ela vai ser bem objetiva. Então, a gente vai pensar mais nesses aspectos formais mesmo da obra, tá? Tanto seja a cor, seja a composição no espaço, né, do trabalho, seja lá alguma questão em matemática falando sobre essa localização exata desse porto onde foi feita essa observação e pintada essa tela. Então, não estou falando para deixar de lado a análise subjetiva. Como fruição, como experiência do espectador, é muito interessante também a gente ter essa parte subjetiva. Mas, para a prova do PAS, especificamente, a gente tem que se atentar bastante a essa questão formal mesmo da análise da obra. Então, é chegar aqui e ver todos os elementos que existem nessa obra, as cores que foram utilizadas, onde foi feito o quadro, por isso que é importante conhecer a biografia do artista e o contexto histórico da época, porque sim, eles vão influenciar de certa maneira na criação desses trabalhos. Não vou me estender mais, espero que tenham aproveitado essa análise. Não esqueçam de se inscreverem aqui no nosso canal e de deixar um like no vídeo e um comentário, caso vocês tenham gostado. Eu espero vocês na próxima análise aqui no canal. Tenham ótimos estudos. Até mais.